Olá a todos, tudo bem com vocês? Eu sou Epson Araújo, psicólogo tomista, e eu estou aqui na companhia, né, da minha colega de trabalho, também minha amiga, a psicóloga Dani. Dani, tudo bem com você? Como é que você está? Oi? Tudo bem comigo? Tô ótimo. Oi, pessoal. Ótimo, muito bem. E a gente está aqui, né, nesse projeto super novo, né, do podcast Angélico, né? Aliás, a gente pode até falar sobre o nome, né, do porquê Angélico nessa aula mesmo. No final dessa aula, a gente pode contar para vocês o porquê do nome do podcast Angélico é esse nome, né? Mas só que nesse podcast de hoje, a gente vai dizer sobre. Eu tô com a aula na cabeça, né? Porque tem uma pegada um pouco mais de aula mesmo, né? Embora a É, gente busque falar, embora a gente busque falar isso de modo mais dinâmico, porque a gente quer falar sobre a psicologia atomista em si, né? No episódio passado, no final do episódio passado, nós conversamos sobre a vida de cada um, né? Mas dentro da faculdade, dentro do curso de psicologia, e lá no curso de psicologia, nós chegamos à conclusão de que muitos assuntos que estão lá, né, nas disciplinas, né, nas cadeiras, é, já se encontra dentro da psicologia tomista, já se encontra dentro da antropologia, da teologia e da filosofia de Santo Tomás de Aquino, né? E a gente quer falar hoje o que são essas coisas, um pouco melhor sobre. E aí, ao falar sobre isso, né, nós temos esse intuito de fazer com que a psicologia atomista seja um pouco mais ensinada, né, dentro desse podcast, por isso que eu fiquei com a aula na cabeça, mas esse é o intuito, né? Então, esse episódio ele é mais levado aos acadêmicos, aos estudantes, tem essa pegada mais para esse público. Embora você que seja leigo, esteja ouvindo, pode se aproveitar também, seja bem-vindo a estar escutando a gente, porque são conteúdos bastante interessantes, né, dentro da psicologia atomista que pode nos agregar o conhecimento, enfim. Tem isso alguma aí, coisa bem a relevante. dizer? Já ia falar É bem agora. É bem relevante até para os leigos também, né? Porque às vezes vocês estão sendo atendidos por psicólogos tomistas e vem aquela pergunta: o que é isso, né? Porque geralmente falam, psicanálise, TCC, e fica sem saber onde procurar, se para o aluno, né, para o estudante, para o professor é difícil, né? Imagina para o leigo. Então é interessante para eles, em vez de perguntarem, né, dentro das sessões, conseguirem ter algum lugar para ter acesso sobre o que é isso. E hoje a gente pretende falar sobre isso, né? Meio que parece uma aula, parece, mas a gente vai tentar trazer para uma linguagem mais contemporânea, para que todo mundo possa ter acesso, todo mundo possa entender. Essa é verdade, essa questão da contemporaneidade é muito interessante, porque me vem agora na cabeça que muitas falas, porque para você ver como que a psicanálise, né, no século passado pegou para muita gente, né? Alguns termos assim quase virando senso comum, assim, sabe? Como questão de ato falho, é, mesmo sem muita gente entender, mas muita gente já ouviu falar esse nome, tipo complexo de Édipo, essas coisas, né? Então são coisas dentro da psicanálise que muita gente acha que a psicanálise é a psicologia em si, né? Para você ver como que a potência, né, que tem quando a gente traz esses assuntos que são mais teóricos dentro da psicologia dentro de um campo mais possível, num contingente mais possível, né, para que os leigos possam entender, né? Bom, então a gente estava falando assim dentro do curso, né? E acho que um dos grandes pontos que a gente pode começar basicamente o roteiro que eu uso, né, para ensinar um pouco de psicologia atomista para as pessoas. Até mesmo para outros estudantes ou formados que queiram entender um pouco mais, assim. E a gente poderia até começar com os aspectos da alma segundo Aristóteles, porém pode ficar um pouco pesado. Eu estava até pensando em começar assim, mas talvez fique um pouco pesado. É, A gente acho que a própria descrição do corpo, das suas potências, é,
dos sentidos, depois chegando à parte mais nobre, né, da alma, o espírito e tal, a gente já acho que já vai explicando isso um pouco nessa própria leitura, né, nesse próprio scanner, esse scan sobre o ser humano, né? E a gente pode começar com as questões relacionadas ao corpo, né? Aí você já pode me questionar, até mesmo o leigo pode questionar, mas vai falar do corpo, mas não é psicologia, não é alma. Mas dentro da própria faculdade de psicologia, né, nós temos matérias, disciplinas, que vão falar de processos, né, tem muita base no corpo, né, coisas relacionadas à neuropsicologia, é, entender o sistema nervoso, entender o sistema nervoso central, periférico. Até mesmo a gente estuda sobre medula espinhal dentro da faculdade de psicologia, sabe? Os comandos que são passados por lá e tal, coisa assim. Até porque tem muitos psicólogos, né, que fazem trabalhos com pessoas com deficiência de alguma coisa, né? Então, é importante o psicólogo saber disso, né? Sim. E é E assim. Pode lembrando que você falar. falou que tem vários aspectos da psicologia que são que juntando, né, estão fragmentados em várias teorias, mas juntando a gente consegue colocar alguns pontos, né, a gente consegue colocar na psicologia atomista. Isso me lembra da somaterapia, né, que não é exatamente científico, a questão do corpo científico, mas é uma terapia para o corpo. E é contemporâneo, né, algo contemporâneo que foi criada, acho que século passado. Uhum. E você vê, né, o filósofo São Tomás de Aquino já tratava sobre essa questão do corpo. E aí a gente vê esses fragmentos em outras teorias, dentro de outras teorias, né, agora, né, Realmente, a somaterapia. sim, eu realmente, assim, eu lembro de, isso já é um pouco mais avançado, ele vai falar um pouco das paixões, mas eu lembro também do filósofo, né, o Sidney Silveira, que ele fala muito sobre, enfim, basicamente ele é psicologia atomista, filosofia atomista direto, né, eu lembro de uma aula que ele falou, sobre, citando, né, parafraseando São Tomás de Aquino, dizendo sobre os aspectos do medo. Assim, eu não lembro a frase exatamente, eu vou perder um pouco de tempo de pegar a citação, mas basicamente São Tomás falava, né, que o medo causa no corpo obliteração da mente, né, ou seja, a mente fica um pouco fechada, a pessoa fica concentrada naquilo. E aí quando a gente fala sobre o medo assim, a gente lembra lá na aula já daquele estágio de luta e fuga que a gente aprende dentro da neuropsicologia e tal. A pessoa pode Sim, passar por aceleração assim da respiração, todo um aspecto fisiológico, né, da mudança, pois a paixão, né, muda, ela tem uma mudança no corpo, né, vai se resultar numa mudança no corpo. Essa questão do medo, né, especificamente, e a pessoa começa a ver esses aspectos de mudança no corpo que São Tomás sim. já falava, né, e E tal. E causa a até uma ativação do memória no sistema. corpo, né. Sim, sim. É a ativação do sistema simpático, basicamente, né? O São Tomás, eu acredito que não tenha falado nesse nome, né? Ativação do sistema simpático. Mas, hoje, na modernidade, se tem esse nome, mas algo que do fenômeno já falado lá atrás, né? Por São Tomás, enfim, né? Então, para você ver que Ele já via a conexão, né, do corpo, a alma, a mente, né, tá tudo conectado. tudo conectado. Aliás, né? A questão é tudo unido, assim, né? Enquanto a gente está vivo aqui, né? Esse composto, né? Aí já é uma questão mais teórica, né? E vai em Aristóteles, né? Que nós somos um ser composto, né? De corpo e alma, e há faculdades, né? Que independem dos sentidos para poder operar, né? Que a gente pode dizer do espírito, né? Então seria corpo, alma e espírito unidos, né? Num só ser, três dimensões unidos num só ser. Lógico que eu estou falando outras palavras assim, não estou dizendo que Aristóteles falou dessa mesma forma, mas ao falar dimensão, ao falar potências assim que independe dos sentidos para trabalhar, isso torna um pouco mais palatável, até mesmo para quem
acadêmico, ou professor, psicólogo que pode estar ouvindo o podcast, se situar, né? Olha, naquela aula eu vi sobre isso, né? Sobre esse processo psicológico. E aí tá aqui dentro de Aristóteles, tá dentro de Santo Tomás, para ter balizas, né? Para a pessoa não se perder, entende? Conseguir lembrar, né? Se contextualizar ali. E para o É, leigo consegue entender também, porque a gente vai tentando explicar sobre cada conceitozinho de forma mais tranquila, né? Mais contemporânea. então Como assim, o Epson disse, né? Muito dos termos que a gente usa também se tornou quase como uma gíria, né? No mundo de hoje. Então a gente quer trazer isso para vocês na psicologia atomista também. e aí falando em gíria, olha que interessante, né? Eu tô aqui lembrando das potências, né? A gente pode falar das potências vegetativa, sensitiva, intelectiva. E aí falando em gíria, a gente tem aqui uma gíria um pouco para falar de algo ruim, né? Algo negativo, mas que as pessoas vão entender, né? Por exemplo, quando uma pessoa está em estado de coma, né? E as pessoas falam, está em estado vegetativo, né? Ou seja, quando a pessoa está falando que fulano de tal está em coma, está em estado vegetativo, a gente, dentro da psicologia atomista, unindo com Aristóteles, a gente vai de encontro às potências vegetativas. Por que acontece? Na antropologia, né, aristotélica e também tomista, nós temos didaticamente essas divisões, né, para que a gente possa entender o ser humano como um todo. E um dos primeiros pontos para a gente entender são as potências vegetativas, entendeu? Isso já é assunto assim. Quer entender? Pode anotar. Assim, a potência vegetativa, um dos primeiros pontos. Assim. E a potência vegetativa, basicamente, assim, a gente pode entender como as potências, aquilo que do nosso corpo que se realiza voltado, né, para a nutrição, a reprodução e o crescimento, né, do corpo. Então, assim, quando a gente fala que fulano de tal está em estado vegetativo, quer dizer que o quê? Quer dizer que as outras potências, né, dos sentidos, as potências do intelecto, né, de uma certa forma, por conta do seu estado de coma, estão reduzidas, né? E o que acontece com o tal indivíduo que está lá acamado, né, em coma? Ele basicamente está recebendo nutriente, né? E está mantendo o corpo vivo a partir disso. Né? E para entender que no nosso corpo há essas potências, né, de crescimento, há essas potências de nutrição. Né? Aí a gente pode ver que a gente não escolhe crescer de fato, assim, sabe? A gente não vai muito para um aspecto da vontade. Aí eu quero crescer mais tantos centímetros, crescer o braço nesse ponto e assim vai. Não é assim, né? A Uhum. gente tem uma ordem natural, né, da coisa. E isso faz parte da potência vegetativa. Claro, a gente fala vegetativa porque Aristóteles foi observar, né, o mundo e os outros seres vivos, né, classificando assim. Né? Algo muito semelhante ao que Darwin fez, né, mas do seu jeito. Mas ele foi olhando assim, né, os seres vivos. E aí ele encontrou, né, nos vegetais, nas plantas, essas potências de nutrição, crescimento, mas a gente também tem isso. Né? A gente também traz isso na nossa natureza. Né? Você tem alguma coisa a dizer, Dani, sobre e tal, nessa parte, nesse aspecto e tal, enfim? Não, pode continuar. Tô continuando então. Mas assim, Vai né, para continuar. não Qualquer coisa eu ficar, te corto aí você pode, e pode falo. falar. Porque eu tô passando até um pouco mais rápido, mas você pode complementar também. E aí, depois disso, né, de entender as potências vegetativas, né, a gente tem os sentidos, as potências sensitivas, perdão, e podem ser divididas em sentidos externos e internos. Sabe aqueles 5 sentidos, né, que a gente sempre fala? Outra coisa de gírias, né? Ou pelo menos, né, linguagem informal para as pessoas que as pessoas sabem, né? Os 5 sentidos que estão dentro da psicologia atomista, estão dentro da antropologia aristotélica, enfim, da filosofia aristotélica e tal. Que são
a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato. E a gente tem tanta coisa dentro da faculdade de psicologia, e eu posso falar também que a gente tem tanta coisa dentro da faculdade de enfermagem, né? Que também faço faculdade de enfermagem, sobre isso, sabe? Tantas abordagens que iniciam tantos testes, exames, estado corporal e tal, olhando os 5 sentidos, né? E a neuropsicologia gosta muito de começar com isso, né? Fazer uma abordagem no paciente usando isso. E só que nós não paramos por aí. Isso ainda é assunto de ficar anotando, assim, sabe? Isso aqui tá um pouco até bem semelhante com uma aula mesmo, né? Mas tentando trazer para vocês, olha, coisas que no dia a dia você vê, os 5 sentidos, né? A Sim, que visão, é a muito audição. comum, né? É extremamente muito comum, né? Tem muita gente que, basicamente, os traumas, né? Acontece porque o sentido começou lá fora, né? Ouvir alguma coisa, ouvir uma música, ouvir um toque de telefone, que viu alguma mensagem de alguém. Então, assim, isso é super, super cotidiano, super Super comum. contemporâneo. E não só em trauma, Super. né? Às vezes pode vir alguém e falar assim, mas eu não tenho trauma nenhum. Às vezes é aquele cheiro que você lembra de determinada pessoa, ou uma música que você ouve e você lembra de um momento bom, né? Ou o que você vê, né? Você vê um bebê e se sente bem, e toda vez que você vê um bebê você se sente bem porque você teve um filho agora, e coisas do tipo. Isso é bem comum, não só em trauma, né? Também no nosso dia a dia, em coisas cotidianas normais, né? Comuns. E tem muita gente gosta de saber sobre sonho, né? Existem muitos sonhos que acontecem porque a pessoa viu algo e gostou muito durante o dia, né? Principalmente é mais à noitezinha, né? E então aquela foto, aquele que foi visto, né? Acaba se tornando memória para o sonho acabar sendo, né, evocar aquela memória ali para o sonho, né? E aí isso é até um gancho, né? Por exemplo, para os sentidos internos, né? Porque dentro da na psicologia atomista, a gente trabalha com os sentidos externos, né? Esses 5 clássicos, como também os sentidos internos. E isso, na faculdade, nós vimos em processos psicológicos básicos, né? Claro que com outros nomes, com outra conformidade, mas é presente. É basicamente os mesmos fenômenos sendo ditos, né? E assim, eu falei sobre memória. A memória é um desses sentidos internos. Mas nós temos também um sentido comum, né? Que é a união de todos os sentidos desses dos externos para uma percepção sobre algo. Quando o ser sabe o que está vendo, né? Tem até uma frase assim, quando vê que está vendo, quando ele vê si mesmo vendo alguma coisa, né? Então existem tantas abordagens sobre a percepção. Quando um médico, né, num hospital, médico, né, da área de neurociência, né, tá lá no hospital, tá com uma pessoa lá que tá em coma ou tá saindo do estado de coma, enfim, ele precisa avaliar, né, como é que tá esse grau. Olha, já tem coisas relacionadas ao senso comum que temos dentro da psicologia atomista, que, muito, muito, muito tempo já foi dito, entendeu? E que muitos acreditam que somente isso foi descoberto, né, a partir do século XVII, XVIII, enfim. Então a gente já tem respaldo na psicologia atomista disso há muito, muito, muito tempo, entendeu? Então, a gente tem o sentido comum, a gente tem a imaginação, ou seja, a capacidade do ser humano daquelas imagens, né, usando a memória que foi visto, poder brincar com essas imagens, com essas memórias e vir com uma imaginação, né? Muitas das minhas abordagens dentro da clínica, e talvez da Dani possa ser assim, é baseada na imaginação, entendeu? Usando aquela memória, e aí Mas como que você imagina em tal situação, como isso vem na sua mente, como que você pensa dessa maneira, né, com qual intensidade, enfim, o que você acaba colocando naquilo ali. E aí a gente Isso é um aí. caminho para poder entender coisas mais profundas, né? E nisso a própria imaginação vai recuperando memórias que ficaram perdidas, né, pelo tempo, pela vivência.
Aí lembra de coisas da infância, da adolescência e assim por Sim, diante. sim. E a imaginação é muito importante. Inclusive, né, é bem interessante isso, que muitos vícios, né, que são debilidades da alma, vamos dizer assim, podem vir com essa potência da imaginação, né? Porque se fulano, por exemplo, é, quer ter um controle maior do, vamos dizer assim, dos seus impulsos, né, da libido, dos seus impulsos sexuais, por exemplo, para que isso não fosse passa para um ato, né, de potência para ato, mas ele na cabeça ele fica imaginando, né? Fica trazendo aquele objeto sempre na cabeça dele, tá imaginando. Isso de uma certa forma ainda enfraquece a alma, né? É, porque, enfim, Sim. É tá quase levando a como um alma ato, né. é quase como um ato, realmente, entendeu? Então, A assim, imaginação é muito forte, né. Pra quem gosta de ler, por exemplo, você vê muito isso. É como se você vivesse quem gosta de ler, né. É como se você vivesse dentro de um romance, de um livro ali dentro, você consegue entrar naquele mundo e é como um ato. Ou seja, é muito forte, a nossa imaginação ela é muito forte, se a gente permitir, né. e olha que interessante, me faz lembrar também sobre cinema, sabe? Porque tem aquela coisa, né? Ah, do livro ser sempre melhor do que o filme e tal. É claro que o livro ele tem mais espaço, né, para botar mais cenas, né, mais coisas, mais Sim. falas, ou até mesmo uma personalidade um pouco diferente do que acaba saindo no filme, porque o cinema ele tem que te conquistar no ritmo, né? A pessoa tem que estar com a atenção ali no cinema ali, não pode perder o ritmo e tal. E ele é E mais às vezes no ativo, livro né. é mais ativo, né? No cinema não tem muito espaço para tanta coisa. Porque tem que fazer um agrado comum, né? Olha a questão de senso comum, né? Aqui, ó, dentro. Isso aqui, ó. Isso é muito interessante. Porque a gente nem tá na Uhum. parte mais nobre da psicologia atomista, né, no sentido da espiritualidade do homem. Mas, olha, já aqui na metade do caminho tem tanta coisa para falar, né, que muita área da psicologia acha que é o fim aqui, assim, sabe? Mas isso aqui tem tanta coisa interessante também, porque o cinema ele tem que tentar trabalhar no senso comum, né, das pessoas, porque tem que ter uma Do imaginário percepção das pessoas, né, eles têm das que pessoas, alcançar o senso comum. o senso comum de tempo de cinema, que assim vai ser bom, isso vem de estudo, isso vem de questionário, enfim, é uma ciência sobre isso, né? Porque aí o livro é uma relação muito mais íntima, né? Você pode abrir e fechar na hora que quer, reler aquela página, imaginar da sua maneira, né? Por isso que há esse tipo de frustração em geral, né? Daquela pessoa Aquela que é guerra mais do livro com o cinema, né. aquela pessoa que tem mais apreço ao livro, né, do que ao cinema. Eu tenho apreço pelos dois, entendeu? Eu respeito os dois. Porque eu sei da limitação de cada um e as potencialidades de cada um, né? Mas olha, como esses assuntos dentro da psicologia atomista podem se tornar vivos, assim. Isso aqui é num podcast, numa conversa, né? Imagina dentro, assim, de uma sessão, né, com o paciente, tal, coisa assim, que isso é muito próprio para ele, assim, dentro da vida dele. E aí, eu já falei muito de memória, né? E tem a questão da estimativa. No caso, a estimativa são para os animais, né? Porque a gente falou aqui das plantas, esses sentidos externos e internos existem também nos animais. É lógico que é, para quem gosta de pet, esse assunto também é bom. Na verdade, né, o assunto de psicologia atomista acaba se tornando bom para quase todas as áreas, assim, porque dá para aplicar em muita coisa. Mas é claro que o animal mais comum, né, do reino animal é a esponja, né? Obviamente ele não vai ter é, a esponja não vai ter tanta complexidade esses sentidos aqui, ó. Basicamente beira o zero. Mas aí você, por exemplo, vai olhar um gato, um cachorro, um golfinho, uma vaca, enfim, de modos diferentes, né, numa modulação bem própria, eles têm esses sentidos, né? E dentro da psicologia atomista e Aristóteles e tal, a gente tem a estimativa, que para os animais, ligado aos animais, é a capacidade de julgar e operar a utilidade dos objetos, entendeu? É,
ele, por exemplo, um cachorro que foi muito maltratado pelos seres humanos, e ele acaba fugindo, né, dos seres humanos, esse cachorro, assim, vira-lata, assim, ele acaba fugindo, Se torna arredio, né? né? É, ele acaba fugindo das pessoas, mas aquilo ali você se questiona, mas aquilo era o instinto dele? Era fugir das pessoas? Não. Ele tem essa estimativa de quando vê um ser humano, né? Aí baseado na memória, nos sentidos externos dele e tal. Quando vê um ser humano, acaba fugindo, né? E aí, como você conserta isso? Basicamente, behaviorismo puro, né? Comportamentalismo puro. Sim. É porque o cachorro, enfim, ele não tem alma intelectiva, já diferente da gente, o ser humano, que um behaviorismo puro não adianta. Não adianta, que tem que ter coisas mais profundas. Mas falar de comportamentalismo puro me faz lembrar, né, daqueles programas que passam no Animal Planet, né, coisa assim, né, de educar o cachorro e tal, coisa assim. Se você quiser usar da psicologia atomista só até esse ponto, você pode usar, ó, entendeu? Que já tem respaldo dentro disso. Enfim, é muito interessante. Então, assim, eu sempre falo, né? É algo da Idade Média, é algo também que tem fonte, né, na Idade Antiga, lá dos filósofos, mas extremamente contemporânea e atual, né? E Sim, assim, se a não gente acaba, né? não Fica acaba. para sempre. Porque aí é só para finalizar essa questão aí da estimativa, no ser humano, isso pode anotar, assim, sabe? No ser humano, em vez de ser estimativa, é potência cogitativa, porque é, o ser humano ele tem uma alma, a potência intelectiva, né? A alma intelectiva, melhor dizendo. Porque a gente vai dizer isso do aspecto do espírito, né? Do ser humano. O que seria isso? Basicamente, as potências do intelecto e da vontade, né? Lógico que tem divisões dentro disso, mas ao falar assim, intelecto e vontade, eu acho bom para só ter até esse ponto, assim, porque é o que fica mais palpável a princípio falar, assim, quem sabe, né, em outros episódios, destrinchar cada um deles, assim, né? Mas o ser humano é dotado do intelecto e a vontade, basicamente, assim, uma frase bem simples para poder explicar é: o ser humano tem a capacidade, né, de conhecer as coisas e se apetecer por elas. Conhecer seria mais do campo do intelecto e se apetecer mais pelo campo da vontade. Eu sei de um exemplo de uma pessoa que conheço, que isso para ficar bem, bem simples assim, bem palpável, que tinha um certo apreço pelo ex-namorado dessa pessoa, entendeu? Gostou do ex-namorado e tal, coisa assim, na época que tava namorando, né? Amava e tal. Só que, ao longo do tempo, o ex-namorado da pessoa foi errando muito, sabe? Fazendo coisas assim, algo relacionado à infidelidade, essas coisas. E essa pessoa sempre teve que ir perdoando. E à medida que ia perdoando, a desconfiança aumentava, né, sobre essa pessoa, sobre esse namorado, assim, na época. E ela perdia um pouco a vontade de, de ser fiel a ele também. Não que ela queria trair ele, nada, mas queria terminar. Porque não estava sendo um bom relacionamento. Entendeu? E assim. E aí, por mais que ela eu possa conhecer esse ex-namorado hoje, as atitudes que ele faz, até que ele tem tentado mudar, essa pessoa em si tem tentado mudar para reconquistar essa pessoa, ela me disse assim: eu perdi a vontade, entendeu? De voltar com ele. Então ela conhece, entendeu? Ela conhece esse homem, tá até buscando conhecer melhor, sabe? Só que perdeu a vontade. Não tem mais a vontade de se. Não tem mais aquele apetite por estar com aquele homem de novo, né? Com aquela pessoa de novo. Então, assim, são aspectos
bastante subjetivos, entendeu? Aspectos que a subjetividade, assim, a gente vê isso na faculdade, né? Olha outro assunto aí perdido aí que a gente vê dentro da faculdade, separado, né? E que dentro da psicologia a gente vê como um todo. Aspectos da subjetividade do ser humano. Porque um ser humano tem vontade de fazer uma coisa e não tem vontade de fazer outra? Isso a gente vê dentro da psicologia atomista, que a gente entende que essa escolha vem do espírito, vem do conhecer e a vontade vai lá, se apetece, e se apetece muito por meio de alguma paixão, sendo pelo amor, né, sendo também pela ira, pode ser também, enfim. Então, olha como isso é tão vivo, né, para o nosso entendimento atual. Eu vejo assim que um dos grandes exemplos, né, para a gente poder entender o que é espírito, né, e às vezes fica um pouco perdido assim ainda. Veja um filme da Disney. Veja um filme da Disney que seja animação envolvendo animal. O que é o Rei Leão, por exemplo? O Rei Leão não é um leão sendo leão. Não é um suricate sendo um suricate. Não é um javali sendo um javali. Ou 101 dálmatas, sei lá, não são um cachorro sendo um cachorro. São esses animais sendo essa quimera, sabe? Esse composto entre alma intelectiva e corpo animal, sabe? Porque são personagens que têm vontade. São personagens que conhecem as coisas. Ideias abstratas. O Rei Leão, ideia abstrata de rei, de príncipe, de morte, de buscar um trono. Entendeu? E você tem que usar da vontade, né, no caso, né, do vilão, de buscar o trono, matando o rei e tal, coisa assim. Lógico, os animais, eles têm um senso de cuidado com o seu bando, com as coisas, ok, pode ter até esse senso. Mas o ser humano, a alma intelectiva, vai muito mais além. Né? Porque, no caso, por exemplo, estou usando o exemplo do Rei Leão aqui, né? Não sei se você já viu esse filme, Dani, mas acredito que sim, né? O Já, esse é o Simba, filme da minha já. infância. Pois é. Por exemplo, o Simba, né? Essa ideia abstrata de rei não está ligada somente ao lugar onde ele está. Essa ideia abstrata de rei estava, inclusive, no momento que ele estava refugiado. Aí foi lá, né, a namoradinha dele de infância, né, a Nala, se não me engano o nome dela, fala assim, mas esse é você, essa é a sua identidade, entendeu? Conheça quem você é. Ele foi lá conhecer por meio daquele encontro lá místico com o pai dele lá, entendeu? E aí ele foi lá retornar aquele espaço. Então, olha como isso extrapola o que ele vê. Porque o Simba não estava vendo o, a pedra do reino lá, né, não estava vendo o lugar onde ele estava, mas no intelecto dele, e algo que é fantasia, né, porque um leão não vai ter isso, o intelecto dele, ele se conheceu, se identificou e teve que retornar que aquele campo ali era o campo que ele devia lutar de novo, né? Independentemente do que ele estava vendo, dos sentidos, algo pegou em profundo de sua alma intelectiva, embora que isso seja uma fantasia, porque o leão não vai ter isso, mas o ser humano vai ter. Né? Então, quando a gente trabalha com os pacientes sobre esses conceitos, a gente vai nisso, entendeu? O que vai da história da vida da pessoa, o que ela nos traz, se ela está distante de si, enfim. E aí isso extrapola a existência. A gente entende que o ser humano existe aí, né? existe no mundo. Mas isso vai em encontro àquilo que é mais profundo de sua alma, que é no seu ser, né? Ontologicamente falando, que é o seu ser. Eu acho que espero que tenha ficado bastante claro, assim, né? Porque a gente está trazendo coisas da psicologia atomista usando esses exemplos assim. Não sei, Dani, se você tem algo assim para acrescentar sobre isso, um pouco mais da sua fala sobre esse assunto, mas eu acho que a princípio, né, para a psicologia atomista, trazendo todos esses exemplos, eu acho que até tá bom, assim, sabe? Mas você tem algo a complementar sobre? Eu vejo como utilizar exemplos, né, é a melhor forma de didática, né?
Quando a gente utiliza exemplo do cotidiano, quando você falou dessa sua amiga, né, com relação ao ex. Quando a gente utiliza exemplos de fábulas, de filmes, né, filmes muito comuns, né, tipo Rei Leão, ele é muito comum, né, difícil alguém não conhecer Rei Leão. E quem deixou de conhecer, né, eles resgataram o Rei Leão quando fizeram um filme, né, dele. Sim, live action, né? Sim. Então, assim, não se perdeu, são coisas que não se perdem, são sempre muito boas para usar como exemplo. E essa questão da sua amiga, por exemplo, essa questão do ex-namorado, que fica a memória. Quantas pessoas aqui devem ter se identificado com isso, né? Já devem ter passado por isso. Ou, por exemplo, ela mesma, né? Se ouvir o podcast, vai se identificar e vai pensar: poxa, essa memória ficou para mim também com outros namorados, porque fica a memória. Isso não fica só com a pessoa que causa o trauma em si. Isso causa um mal, né, em outros relacionamentos. E é isso que a psicologia vai querer trazer para vocês, né? Tipo, vocês pensarem nisso. Poxa, eu passei por isso. Aí vai trazer essa questão à memória. E aí você vai pensar, poxa, tem como eu sair disso? Tem como sair de um ciclo desses. Quando a gente começa a encarar essa memória. E aí mudar a situação dessa memória. O Epson falou dos animais, por exemplo, né, que tem medo. Que é maltratado, né? E aí começa a ficar arredio com o ser humano. Quando a gente usa o behaviorismo com esses animais, ou mesmo a psicologia atomista, né, que ele colocou otimamente como exemplo, que a psicologia atomista trata essas potências, né? É possível tirar um animal, por exemplo, arredio da rua e ele começar a gostar de um ser humano novamente, né? A minha cachorrinha mesmo, ela era arredia, ela foi resgatada. E até hoje ela tem medo de vassoura, mas já não tem tanto medo de quanto. Ela tem muito medo de vassoura. Mas não tem tanto medo de quando ela veio. Quando ela veio, ela não podia ver uma vassoura. Hoje ela consegue ficar deitada do lado de uma vassoura. Só não gosta quando a gente tá varrendo, né? Porque a vassoura tá em movimento. Então são coisas que dá pra mudar. Dá pra mudar. Então quem se identifica com esses exemplos, com o exemplo do Rei Leão também, tudo isso vai crescendo na alma uma vontade de mudança, uma vontade de vencer esses medos, né? Essas memórias biológicas. Sim, sim. É isso, acho que é isso que eu poderia contribuir nesse sentido. Sim. Não, mas está conseguindo conversar muito bem sobre isso, né? Essas memórias biológicas. Existem teorias, assim, mas não está ainda comprovado. Não sei se você já ouviu falar, né, na teoria dos engramas, que a memória poderia ser considerada, assim, né? Quase como se fosse depositada dentro de algumas células, assim, né? Do sistema nervoso. Como se fossem informações, assim, tipo, quase que sólidas, assim, se não me engano, sabe? Essas conexões, Uhum. assim, que fica dentro do corpo, assim, isso é muito Eu nunca bonito de se conheci ver, isso né? não, dos engramas não. Depois dá uma pesquisada sobre. Eu posso até falar até uma besteira aqui, tá? Porque não lembro exatamente. Mas eu fiquei com isso na cabeça, de tipo, se algo ser depositado, sabe? Pode até pesquisar melhor sobre isso depois. Mas é como se a memória tivesse uma base biológica, né? E a gente vai ver ao longo também dos outros episódios que a memória, apesar de ter base biológica, né, nós somos um composto de corpo e alma, né? Então a alma ela vai recebendo as impressões, né, ao longo da vida de tudo que a pessoa vai vivendo, tudo que a pessoa vai adquirindo para si como memória, né? Isso no caso dos humanos é muito mais complexo, né? É muito mais complexo, justamente é muito mais complexo. Então, assim, por isso, né, que, enfim, a gente pode até anotar nisso, né, para ser um assunto de um outro podcast, né, como que a memória, né, acaba influenciando e por como o ser humano é muito complexo quanto a isso, né, que as questões da memória, das experiências, né, porque às vezes a gente fica muito tentado a falar sobre os temperamentos já. E pronto, acabou, né? Mas falar da memória
Eu acho que torna isso até um pouco mais vivo, assim, Sim, mais palpável. inclusive mexe totalmente com o temperamento, né, a memória. O que você vive, pode mexer totalmente com a percepção de temperamento que a pessoa tem, então, a memória ela é, de certa forma, muito importante a gente observar. Sim, justamente. Bom, mas é isso aí. Eu agradeço pelo segundo episódio de hoje. Agradeço aí com a Dani. A gente tentou, né, e acredito que de modo até feliz, eu estou trazer para esse episódio esse assunto, né, da psicologia atomista, fazendo esse contraponto, né, teoria, mas jogando para a prática, sempre com a prática, desde a potência vegetativa até o final que a gente foi falando. E aí você vê que a aplicação da psicologia atomista no mundo, ela é basicamente plena, entendeu? Porque em todo lugar você pode pensar nisso, basicamente, né? Usando o que São Tomás falou na Suma, olhando também para Aristóteles, e aí tornar o mundo dentro de uma abordagem que você o enxerga de modo integral. Não somente os seres humanos, mas também os animais e a natureza, né? Bom, Isso aí. então é. Então agradeço vocês, tá? E até o próximo episódio, ok? Até logo, Dani. Até mais, tá? Até logo, até o próximo episódio, Tchau. gente. Tchau.